Olá, muito bom dia a todas e a todos. Já fomos apresentados, portanto não vamos perder muito mais de tempo, porque de facto com este tema nós vamos precisar de muito mais do que os 25 minutos que vamos ter aqui ao nosso dispor para conversar precisamente sobre a evolução da sala de aula. E aquilo que a Filomena estava agora a falar precisamente de brincar com o Minecraft na sala de aula, isso exige precisamente adaptações e a evolução da educação, a evolução da tecnologia na educação tem sido extraordinária ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, até mesmo atrevo-me a dizer, pelo menos desde o último século, a evolução tem sido imensa. E já não se trata só de pensarmos precisamente neste tipo de questões como o Minecraft como uma brincadeira, porque não são mais isso, não é? Nós já pensamos neste tipo de cenários de aprendizagem e efetivamente integrados nestes cenários de aprendizagem numa sala de aula que já não é mais física, mas que efetivamente ela transforma completamente o espaço, que mistura o físico com o virtual. Nós agora temos que ter muito cuidado quando falamos da presencialidade, porque a presencialidade, agora nós compreendemos que ela não se resume só a um espaço física, mas ela extravasa completamente. Eu lembro-me que hoje, logo cedo, o Mark nos falava precisamente nestas várias questões deste alargamento da sala de aula física, que muito altera e muito tem alterado os cenários de aprendizagem das nossas escolas. Falando em Portugal, só para terem uma pequena ideia, nós temos sempre acompanhado a evolução tecnológica que vários outros países têm tido ao longo dos últimos 100 e tal anos, 100, 150 anos. Na verdade, estamos sempre muito próximos dessa evolução. Posso-vos dar o exemplo do cinema, quando o cinema surge e nos Estados Unidos é integrado nas escolas também com essa componente educativa, nós também o fazemos muito pouco tempo depois cá em Portugal. Aliás, se calhar vocês estão a assistir a partir de escolas, onde em algumas vitrinas dos corredores das escolas estão lanternas mágicas, estão animatógrafos, estão alguns exemplos bem antigos e que são a prova, efetivamente, de que há estas outras experiências e estes outros recursos que nos implicam estratégias diversificadas, de facto. Se calhar não é há tanto tempo assim que nós pensamos nesta área da formação dos professores, porque utilizar o cinema, ou utilizar o áudio, ou o audiovisual em geral e todos os recursos que aí são integrados, isso nós fazemos já, de facto, como vos dizia, há muito, muito tempo. E ao mesmo tempo, assim que entram os computadores e que essa tecnologia vai evoluindo, nós vamos precisamente acompanhando isso também nas nossas escolas. Mas é necessário nós termos esta preparação pedagógica precisamente para utilizarmos da melhor forma e ajudarmos os nossos próprios alunos a também fazerem essa mesma utilização para aprender. Portanto, não é para brincar com Minecraft, efetivamente, mas é brincando que se aprende também. Aliás, há uma expressão muito, muito engraçada precisamente sobre isso, que é a aprendizagem distraída. Nós aprendemos muito mais até de forma distraída do que efetivamente quando estamos ali com a restrição e a necessidade de desenvolver os nossos conhecimentos. Só que tudo isto que eu vos estou a falar e tudo isto que eu, enquanto formadora de professores, enquanto professora do ensino básico já fui há uns anos atrás e agora no ensino superior, todas estas ideias, elas podem ser fantásticas, mas elas ficarão presas e impedidas de acontecer na prática se nós não pensarmos os espaços. Portanto, essa tal evolução da sala de aula, ela carece precisamente de ser repensada. E eu aqui vou já passar precisamente a palavra para a Teresa, para vos falar um pouco exatamente desta necessidade de nós repensarmos os espaços educativos. Não só da arquitetura física deles, mas de como nós precisamos efetivamente de nela integrar a tecnologia e de pensar a escola como uma parte dessa mesma tecnologia. Não adianta nós fazermos só formação do professor e estes outros eventos que estão a acontecer ao mesmo tempo enquanto estamos aqui a roubar público, porque nós estamos a pensar estas questões agora, mas efetivamente há aqui uma mãos na massa que também está a acontecer ao mesmo tempo neste nosso evento. E a Teresa vai-nos conversar um pouquinho sobre esta preocupação que nós temos que ter com a construção, entre aspas, da sala de aula, não é, Teresa? Obrigada, Sara. Efetivamente é um problema muito complicado pensar no espaço. Tendencialmente existe aquele preconceito de que o espaço é igual para todos. Portanto, um espaço de aula convencionou-se que tem mesas, cadeiras, tem um espaço para uma mesa para o professor e, portanto, tem algumas condicionantes que vão limitar, sobretudo, agora o uso das tecnologias, mas também toda a vida que se vai passar dentro do processo de aprendizagem e daquilo que se quer fazer dentro da sala de aula.
Por outro lado, também não se pode pensar nos espaços simplesmente como sendo só salas de aula. Portanto, há bibliotecas, há espaços de socialização, há learn labs, há makerspaces. Portanto, hoje há uma variedade, uma paleta tão grande de diversidade de espaços que realmente pensar neles como uma métrica muito linear, muito rígida, não faz nenhum sentido. Portanto, nós temos realmente que abrir um bocadinho o leque e começar a ver para além disto tudo. Por outro lado, com a introdução das tecnologias, vamos ter aqui assim uma parte do ecossistema que nós costumamos advogar muito, em que temos as pedagogias, portanto, aquilo que se vai passar no processo de aprendizagem, que metodologias vão utilizar, como é que o processo vai ser transmitido, que tecnologias é que temos, como o outro eixo do ecossistema, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, como é que nós transmitimos a aprendizagem para quem está em método híbrido, portanto, que é uma coisa que temos também que nos adaptar agora muito rapidamente, e depois pensar como é que o espaço vai dar resposta a isto. Se utilizarmos como fazemos até aqui, não vamos conseguir de forma nenhuma, não é? E, portanto, agora, nomeadamente com a situação que temos atualmente, as coisas ainda são mais extrapoladas, porque nos dedicamos muito à investigação tecnológica e, portanto, depois o Lino provavelmente nos vai ajudar muito mais a falar sobre isso, porque fomos obrigados a recorrer muito de novas tecnologias e as tecnologias vão trazer para a sala desafios gigantescos, não é? Vão trazer desafios gigantescos. Sobretudo, há um que eu considero que seja muito importante, é que nós temos que ouvir e ser ouvidos, que é uma coisa que normalmente não acontece. E quem dá aulas em modelos híbridos, por exemplo, sabe perfeitamente que a forma como a sala está disposta atualmente, grande parte dos alunos que estão em casa têm dificuldades enormes porque não conseguem ouvir e perdem muito do conteúdo que está a ser transmitido. Portanto, é uma oportunidade que nós estamos a desperdiçar exatamente porque o desenho de sala de aula não dá resposta a estas situações. E, para além de que existem, enfim, a incapacidade muitas vezes de redes que também tornam que o processo seja lento, que não se possa fazer de forma tão rápida e eficaz como deveria ser, mas penso também vou deixar esse bocadinho também para o Lino e depois posso dar algumas sugestões entretanto. Mas, basicamente, aquilo que eu penso que é fundamental sabermos quando estamos a falar do espaço de aprendizagem é que hoje há várias coisas que nós precisamos de ter em conta com o espaço. Não basta só analisar o espaço, enfim, relativamente às tecnologias e como é que ele dá a resposta, mas há várias coisas que estão intrínsecas e que não devem ser dissociadas. Uma delas, por exemplo, é nós sentirmos bem. É nós sentirmos que vamos para a sala de aula, vamos como se fôssemos, como as crianças, ou os alunos, ou os jovens, ou os adultos, como se fossem trabalhar. Portanto, o espaço de aprendizagem é um espaço do seu trabalho. E, portanto, eles têm que se sentir bem, têm que sentir que fazem parte daquele grupo, têm que ter um sentido de pertença, tem que ser inspirador, tem que trazer realmente um sentimento de satisfação, de socialização quando se vai para a sala, para o espaço de aprendizagem, seja ele onde for. E, portanto, é o que nós não vemos atualmente nos nossos espaços, é que são realmente muito, muito, muito tristes, muito monocórdicos, muito feinhos, sem pouca criatividade. A escola pensada do século passado. Exatamente. Também. Ou seja, exatamente isso. Nós estamos a usar tecnologias do presente para salas do século, nem é do século passado, é mais do que isso, não é? Portanto, nós temos salas que, se formos ver há 300 anos atrás, são exatamente como estão. Mas agora a filosofia, eu estava aqui a olhar para o título da apresentação do Jeffrey Rogers, que foi um bocadinho antes de nós estarmos aqui, mas o título vai muito ao encontro do que a Teresa está a dizer, The Possible Futures of Learning. Exatamente. Agora é não pensar só no agora, mas precisamente no já futuro, pensar no futuro, não é? Eu gosto muito, quando estou a projetar um espaço de trabalho ou a fazer algum destas minhas atividades, aquilo que eu gosto muito é, para além de ter este ecossistema estabelecido e sempre muito bem pensado e muito bem equilibrado, portanto as três variantes, pedagogia, tecnologias e o espaço, para além disso tudo gosto muito de sensibilizar as pessoas que, enfim, eu penso que isto ainda é uma coisa um pouquinho, está intrínseca na pessoa, mas ainda está um pouquinho escondida, que é verem que o que se está a passar ali é, no fundo, desenvolver, não é só educar ou transmitir conhecimento, é desenvolver competências. E, portanto, é preparar os jovens, as crianças, os jovens ou os adultos, inclusivamente, enfim, tudo isto é transversal até à nossa vida de formação profissional, mas é prepará-los
para o trabalho que vão fazer no futuro e não haver aqui um intervalo muito grande entre o processo de aprendizagem e o processo de trabalho. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas chegam às empresas e não sabem utilizar uma empresa, porque enquanto estavam no processo de aprendizagem não tiveram essa formação. A filosofia agora é precisamente mudarmos isso mesmo. Exatamente, e aliás, aquilo que todos estes cenários que nós aqui estamos a falar, reparem, a Teresa utilizou aqui uma expressão que eu acho fantástica, que é a ideia de um ecossistema, e um ecossistema que é vivo, e em que nós nos relacionamos todos, os professores, os alunos, e sobretudo não nessa coisa dessa tristeza da sala de aula, mas de uma participação ativa, que o Guilherme nos pode falar precisamente dessa experiência de colocarmos um bocadinho mais também esse papel principal no estudante enquanto construtor do conhecimento. A Teresa falava já no desenvolvimento de várias competências e acho que o Guilherme nos vai trazer aqui um exemplo, uma explicação muito importante de como esta sala de aula tem que transpor essa barreira só de aprender para aprender, mas efetivamente desenvolver competências várias, não só as nossas científicas, mas transversais também, não é? Sem dúvida, eu acho que é assim, tudo o que temos estado aqui a falar parece-me óbvio, a necessidade de inovação pedagógica, com estes excelentes exemplos do Minecraft e outros, e a necessidade de repensar a sala de aula. E, portanto, se isto é tudo tão óbvio, porque é que não conseguimos fazer esta mudança? E se calhar também temos que perceber que, tipicamente, as escolas e as universidades são organizações eminentemente complexas e as pessoas que lá trabalham também, e os próprios decisores. E então, a nossa experiência, o que me parece mais interessante é como é que fazemos este ecossistema ganhar confiança no processo de mudança. Isso para mim é muito importante. E, portanto, eu se comprar mal um determinado equipamento, se calhar vou levar com essa má decisão durante muitos anos. E, portanto, a própria forma de eu avaliar inovação é algo que eu acho que tem que ser repensado. Então, no nosso caso, o que nós tentámos fazer na nova IMS, nós ensinamos o que hoje em dia pomposamente se chamam Data Scientists e, portanto, estamos obviamente muito preocupados com os temas da inovação pedagógica, mas rapidamente percebemos que colocar professores a ensinar de formas diferentes implica também alterar-lhes o contexto. E o contexto pode ser o contexto físico. E percebemos também, por vários estudos que temos feito, que o contexto físico, se calhar, é o que tem maior importância na mudança comportamental de professores e alunos. E, portanto, aqui, se calhar, o que posso deixar é algumas recomendações sobre como é que o fizemos. Em primeiro lugar, fizemos no sítio mais recôndito da universidade, ou seja, se fizermos onde está toda a gente a olhar, esperarmos grandes consensos entre todos os decisores, essa mudança nunca vai acontecer. E, portanto, se calhar temos que começar em contextos mais específicos, onde não está muita gente a olhar, e depois ir medindo, ir demonstrando o valor do que estamos a fazer. Então, na prática, foi isso que fizemos. No nosso campus de Campolide, criámos uma sala de inovação, em parceria também aqui com a Teresa, e fomos repensando como é que o contexto de sala de aula, o contexto quer do mobiliário, quer das tecnologias, quer das métricas, temos sensores que recolhem dados, etc., como é que isso pode alterar, então, o processo pedagógico e dar confiança aos decisores dentro da universidade, que se calhar aquele modelo pode ser replicado em futuros contextos. E, portanto, é isso que temos estado a fazer e essa primeira ideia para mim era importante, que é ganhar confiança dos diferentes atores. Segunda coisa que fizemos e que nos parece bem, nós temos um grupo de pessoas que utiliza muito a metodologia de design thinking para projetar novos futuros e andámos a fazer isto muito para fora, para instituições públicas e privadas que contavam com a nossa ajuda. E começámos a perceber que, se calhar, a universidade é a primeira que precisa de se reinventar. E então começámos a utilizar esses recursos para repensar contextos internos e o que fizemos foi criar modelos que permitam ter processo de cocriação onde todos são ouvidos nas diferentes etapas do processo. E, portanto, as pessoas, como dizia a Teresa e bem, querem ser ouvidas e, portanto, em que medida é que isto não é um arquiteto ou alguém muito experiente em tecnologia que vem de fora e nos diz o que é que temos que instalar, mas as próprias pessoas podem participar no processo. E então tivemos um processo muito interessante onde aplicámos uma metodologia da ciência comportamental e com um grupo de professores e de alunos fomos desenhando os passos, ou seja, temos as peças do puzzle dadas pelos especialistas, mas depois como o puzzle é construído, depende muito das especificidades do nosso tipo de alunos, da nossa cultura organizacional, da forma como os professores vêm ainda ao ensino e que ainda têm alguma liberdade e que podem ver de formas diferentes. E, portanto, eu acho que esse foi o nosso grande ganho, que foi pegar numa estrutura pequena e mais limitada, ganhar confiança no processo, ter parcerias com um número elevado de pessoas de diferentes áreas que nos podem trazer
sabedoria e conhecimento para o processo e depois envolver todos no processo de mudança. Portanto, acho que isso foi uma experiência muito, muito interessante e que, sem dúvida, é alavancada também pela tecnologia. Estas questões, vejam que nós não estamos aqui a falar só no campo teórico, portanto, há esta ideia, de facto, de uma evolução da sala de aula, das novas necessidades também que nós enfrentamos, precisamente como a Teresa falava, quer dizer, o mundo do trabalho hoje é completamente diferente, nós vemos, ainda há pouco discutíamos, que a pandemia alterou completamente também as nossas perspectivas em relação a um futuro muito próximo, um futuro que é já hoje, na verdade. Portanto, estas questões são pensadas já de uma lógica também de um presente, de um hoje, mas que não podem acontecer efetivamente se nós não tivermos naturalmente as competências necessárias para o fazer. Obviamente os professores têm que ser preparados para isso, mas também se não tivermos os espaços, mas se não tivermos a rede, se não tivermos a infraestrutura, não é ali, não conseguimos fazer com que o Minecraft de facto nos transporte para outro mundo, ou que a realidade virtual ou aumentada nos promova aqui cenários de aprendizagem efetivamente inovadores, não é, Lino? É verdade, Sara. Falava que há a evolução da sala de aula, quer com a introdução de novas metodologias pedagógicas, quer com novos espaços, numa perspectiva de tornar o contexto do aluno em sala de aula, seja ela presencial ou virtual, mais imersiva, mais participativa. Certamente que a introdução da tecnologia que a Sara também referiu vai ser crescente, com cada vez maior diversidade de equipamentos. Podemos pensar em óculos de realidade aumentada, hologramas, quadros interativos, tudo numa perspectiva de tornar a experiência do aluno em sala de aula, e essa aula virtual ou presencial, ser cada vez mais adequada. Tudo isso coloca a necessidade de a tecnologia acompanhar, porque a utilização de novos equipamentos representa, por exemplo, maiores necessidades de melhores sistemas de informação, porque a carga, o desempenho é necessário, maiores desempenhos das máquinas que suportam toda a tecnologia têm que lá estar presente e responder de modo adequado, como também das comunicações, que permitirão verdadeiramente intervenções em tempo real. E há cenários já hoje em dia presentes, como laboratórios remotos, que exigem redes com pouca latência para que a ação se recorra efetivamente em tempo real. Os sistemas de informação, haverá certamente, nós já começámos a fazer isso no Instituto Politécnico do Porto, uma mudança cada vez mais gradual, crescente, de acabarmos com os equipamentos físicos e transportarmos os servidores para ambientes da cloud, porque isso nos permite cenários de reconfigurações automáticas dos nossos servidores para responderem a picos de necessidades de desempenho. Nas universidades, normalmente, há períodos críticos, como sejam as candidaturas, gerações de horários, que exigem muito desempenho dos servidores, e tendo os servidores na cloud, isso permite-nos definir a priori cenários e reconfigurar automaticamente as máquinas e responder adequadamente. Por outro lado, as necessidades de tráfego exigem melhores redes de comunicação, com a presença cada vez mais presente do 5G, isso permitirá reduções de latência. Mas como o Guilherme também falava, e quando referiu o Data Science, a utilização cada vez crescente de tecnologia permite-nos recolher informação cada vez em maiores quantidades, mesmo informação não estruturada, mas que com a aplicação de inteligência artificial nós podemos tratar rapidamente essa informação e identificar cenários de intervenção que nos permitem, por exemplo, tomar decisões mais cedo, por exemplo, num percurso de um aluno detectar uma situação de potencial abandono escolar, por exemplo, ou na gestão das universidades e dos politécnicos, por exemplo, fazer uma gestão de ocupação de salas de uma maneira mais eficiente, ou imaginem o cenário de um professor precisar de uma aula fora do seu horário normal e facilmente detectar uma sala que tenha já o software que vai utilizar, a capacidade para os seus alunos, todos a parafernália de equipamentos que vai precisar e rapidamente poder marcar uma aula. Este advento da grande necessidade de tratamento rápido de dados pode ser também interessante quando eu posso propor de modo automático novos percursos de formação a alunos
em função, por exemplo, de boas notas ou de más notas que ele tem em determinadas unidades curriculares. E se ele tem boas notas em determinadas unidades curriculares, propor-lhe, por exemplo, um outro percurso formativo ou um curso adicional ou alternativo. Tudo isso exige dos sistemas, porque o tratamento de dados exige muitos sistemas, mas isso estará no dia-a-dia das universidades. E não entrei no capítulo da segurança, porque isso daria por aí um painel específico para a segurança. Exatamente. Mas vocês vejam aqui que esta nossa conversa, a 4, foi aqui uma conversa neste painel em que conseguimos aqui mostrar algumas coisas que são muito importantes precisamente para as nossas salas de aula, e não estou a falar só dos espaços físicos de tijolinhos e cimento, mas para esta sala de aula que agora pode ser o mundo inteiro praticamente. Eu acredito que possamos ter aqui gerado algumas ideias precisamente para pessoas que estão um pouco por todo o lado no mundo, por isso nós não estamos já mais restritos apenas a este espaço físico. Mas há aqui duas ideias que nestes minutos finais que nós temos ainda, nós conseguimos perceber que parece que é o mais importante. Por um lado, olha, o trabalho colaborativo. Porque como nós os 4 aqui, a minha experiência, o meu know-how é na formação de professores, onde investimos muito agora, quer na formação inicial, quer contínua, precisamente na preparação para um trabalho nestes ambientes, mas ao mesmo tempo para esta necessidade de pensar fora da caixa. Exatamente como o Guilherme nos estava aqui a mostrar, que às vezes é pequenino que começamos, mas que vamos mostrando como as coisas são capazes de ser colocadas em prática. Mas nós não conseguimos fazer isso sem o apoio da infraestrutura. Portanto, nós aqui precisamos dialogar todos, de pensar como é que a formação pode ser construída, de pensar como é que a infraestrutura se pode adaptar. Acho que já todos percebemos que não mais podemos pensar numa coisa fixa, estruturalmente imóvel, porque as coisas estão sempre a mudar, de facto, e nos últimos 2 anos percebemos que elas mudam com muito mais rapidez do que aquilo que nós imaginaríamos, e nós precisamos de toda a infraestrutura e de todo o apoio em geral para conseguirmos construir. E acho que outra ideia também fundamental é esta ideia precisamente da criatividade. Eu volto outra vez ao título do Jeffrey, que me parece extremamente sugestiva, esta ideia de pensarmos futuros que nós não sabemos o que é que vão acontecer. Então temos que preparar tudo hoje parece em constância daquilo que vai ser o nosso futuro, que é muito mais interessante. O nossa mente, não é? Portanto, exatamente, abrir as nossas cabecinhas para pensarmos que efetivamente nós conseguimos chegar muito mais longe se tivermos esse pensamento aberto. Abrir os horizontes, não é? Portanto, nós estamos muito balizados com as coisas e se abrirmos os horizontes, funcionamos como uma esponja, não é? Portanto, tem que ver. E é muito importante darmos essa ideia aos nossos alunos, precisamente, que eles também compreendam isso. Sem dúvida. Desculpe, Teresa. Não, só queria dizer, só para terminar, portanto, o que eu gostava de passar a mensagem é que o espaço fosse visto como um facilitador de todo o processo. Pronto, mais nada. Portanto, é esta a grande mensagem, o espaço seria um facilitador de toda a vida e de todo o processo. Sem dúvida. Não, eu queria só construir aqui em cima da ideia do Lino, que é, para além do apoio a esta gestão operacional da própria universidade, nós estamos a construir, por exemplo, o dashboard do professor, para eu, durante a aula, conseguir reagir a estímulos ou do contexto. Nós, por exemplo, temos um problema enorme que passa os aviões por cima da nossa sala de aula e nós temos um aviso para o professor, porque o professor sabe que não vai ser ouvido durante aqueles segundos e, portanto, temos uma coisa que avisa ao professor ao nível temporal. E, portanto, a própria sala também se ajustar à atividade pedagógica que eu estou a desenvolver. E, portanto, esse tipo de modelos também funcionarem em ambiente dentro de sala de aula e apoiar o próprio professor. A recolha da informação e o tratamento rápido permite definir cenários. Temos desafios muito interessantes nos próximos tempos que vamos ter que abraçar. E vamos ver se vamos ter então crianças mais felizes dentro da sala de aula, porque é isto, se nós trazemos estas ideias diferentes, fora da caixa, efetivamente, nestes cenários ecológicos, nós conseguimos criar, para já, uma preparação na educação básica e secundária, precisamente para depois, no próprio ensino superior, que é já aquela antecâmara da área profissional, para se sentirem efetivamente prontos para qualquer questão que possa acontecer. Aliás, as competências para o século XXI apontam muito nessa direção. Resiliência, capacidade crítica e de adaptabilidade às consequências. Da minha parte, uma excelente continuação de um EduDay e espero que tenha sido um excelente painel. Estamos mesmo nos segundos finais. Obrigada, Sara. Da minha parte também, muito obrigada por
por nos terem ouvido e foi realmente muito bom poder partilhar estes bocadinhos convosco. Muito bem, foi ótimo. Queria convidar todos os que quiserem visitar-nos. Podemos partilhar muitas das nossas experiências e acho que só através dessa partilha é que também vamos encontrar aqui a chave para o futuro da educação. Exatamente. Certamente, estarei também disponível para conversarmos e nascerem novas ideias. Sempre. E para isso é que temos o chat, inclusivamente, que nos permite, estando longe, estar muito próximos uns dos outros na mesma.